Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E na receita de hoje vamos ter um pão caseiro de milho, muito macio, bem gostoso. Você pode rechear de várias formas, tanto doce como salgado. Vamos anotar os ingredientes? Nós vamos precisar de 4 ovos, 170 gramas de margarina ou manteiga, 200 ml de leite morno, uma lata de milho verde com a água, uma lata de leite condensado, meia colher de café e sal, 20 gramas de fermento seco para pães e 1,2 kg de farinha de trigo. Nós vamos levar para o liquidificador o milho verde, os ovos, o leite morno, não pode ser muito quente, tá? É só morno mesmo, e o leite condensado. E vamos bater muito bem até que esteja tudo bem, o milho esteja bem triturado. A gente vai bater essa mistura por aproximadamente uns 2 minutos, tá? A gente desliga, vamos reservar em um outro recipiente, né, numa outra vasilha de sua preferência, vamos colocar manteiga ou margarina e misturar com o fermento seco. Mistura bem para ter certeza que não vai ficar nenhuma pelotinha de fermento na sua massa, porque depois ela endurece e aí não vai ficar legal. Depois de bem misturado, tá? Tenho certeza que não ficou fermento em lugar nenhum. O fermento tá bem misturado na margarina. A gente vai colocar o sal, a mistura líquida que acabamos de bater e vamos começar a adicionar a farinha aos poucos, tá? A gente não coloca a farinha de uma vez, que pode ser que dependendo do clima, dos seus ingredientes, vai precisar de um pouquinho mais ou de um pouquinho menos de farinha. Vai adicionando a farinha até ela começar a soltar, né, da nossa vasilha aqui. No caso, o ponto vocês vão ver já já. Ela continua mole, tá? Mas a gente não quer essa massa muito dura. Para ficar um pão macio não pode ficar muito duro. Nesse ponto que ela começou a desgrudar, a gente passa para a bancada com farinha, né, uma bancada enfarinhada, e vamos começar a sovar. Vamos jogando o restante da farinha e sovando até ficar uma massa bem lisinha. Esse processo ele dura em média uns 10 minutos no braço, tá? Tem que sovar porque senão a sua receita não vai ficar legal, seu pão não vai ficar macio. O segredo da receita tá em sovar. A sua massa não pode ficar mole, tá? Mas ela também não pode ficar dura, ela não pode ficar grudando nas mãos, mas também não pode ficar dura. Então, coloque a farinha bem aos poucos. Vocês vão ver que aos poucos ela vai parar de grudar na bancada, mas vai continuar uma massa bem macia e bem molinha. Olha como que ela já tá uma massa bem lisinha, bem bonita. Então, não tenha dó de sovar, gente. Sove bastante, que esse é o segredo da receita. Agora a gente vai colocar essa massa para crescer, tá? Vamos cobrir com plástico filme e vamos deixar ela descansando por aproximadamente 1 hora. O clima aqui estava frio, o que eu fiz? Eu liguei o meu forno por 5 minutos, desliguei e coloquei a massa lá dentro do forno. Não pode estar muito quente. Foram só 5 minutinhos, só para o forno ficar morninho. Aí a massa descansou por 1 hora e olha como ficou bonita. Eu tenho aqui uma forma com papel manteiga no fundo. Se você não tiver papel manteiga, você pode untar a forma com manteiga e jogar um pouquinho de farinha sem problemas.
Pode ser que dependendo do seu clima, você vai precisar deixar a massa crescer um pouquinho mais, mas só tenha certeza que ela dobrou ou triplicou de volume. Agora vamos começar a modelar os pãezinhos. Aqui eu vou usar uma balança para ficar mais preciso, mas se você não tiver, você pode também fazer no olho, não tem problema. Aqui eu estou pesando eles na faixa de 80 gramas, um pãozinho médio. Aqui eu tenho algumas opções de recheio, tá? Eu coloquei goiabada e também uma mistura feita com leite condensado, manteiga sem sal e coco ralado seco. Agora, com a ajuda de um rolo, ou se você não tiver um rolo, você pode usar até uma garrafa de cerveja, tá? Qualquer coisa que tenha esse formato, um cano de PVC, dá certo também. É só mesmo para abrir a massa. E aí eu venho com o meu recheio e espalho uma camada bem fininha por cima e enrolo como um pãozinho mesmo. Bem simples, sem segredo nenhum. Não precisa abrir muito fino, tá? Mas também não muito grosso. Faça isso com toda a sua massa ou com aqueles que você quer que você recheie. Coloque na forma, sempre deixando um espaço de pelo menos 2 dedos entre um e outro para eles poderem crescer. Agora vamos fazer o de goiabada. Da mesma forma, o tamanho vai depender do tamanho da goiabada, tá? Do tamanho do pedaço de goiabada que você cortou, mas o processo é o mesmo. Gente, essa massa, por mais que ela leve o leite condensado, não fica uma massa doce. Então você pode usar a imaginação para o recheio. Você pode pôr um recheio salgado, né? Um recheio de frango, um recheio de carne, presunto e queijo. Vai ficar bem gostoso. Gente, o nosso pão descansou por mais ou menos 1h30 e cresceu e dobrou de volume, tá? Então é hora de assar. Aqui eu tenho uma misturinha, uma caldinha feita com leite condensado, leite e gema de ovo. Eu vou pincelar em todos os pãezinhos, tá? Se você não quiser usar essa mistura ou for usar um recheio salgado, pincele simplesmente com uma gema e uma colher de leite, tá? Agora, se for pãozinho doce, eu recomendo que fica bem gostoso. Agora aqui por cima, eu peguei açúcar refinado ou açúcar de confeiteiro com uma peneira, tá? E coloquei um pouquinho, porque vai dar uma crostinha de açúcar por cima, depois de assado vai ficar bem gostoso. Vamos levar os nossos pãezinhos para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 15 minutos. Esse tempo vai variar de forno para forno, então fique de olho, tá? E o nosso pãozinho tá assado, ainda tá quentinho, mas gente, olha como fica macio, muito macio, vale a pena mesmo fazer, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa receita, façam, comentem aqui, me falem o que acharam, né? Me contem se vocês colocaram recheios diferentes, porque, gente, vale a pena mesmo fazer, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, de avaliar o vídeo. Muito obrigada por assistir, um beijo e até o próximo vídeo.